Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. O assunto da palavra de hoje é exortação a guardar-se cada um dos obreiros maus e a cultivar todos os frutos do Espírito. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Então aqui a palavra é uma exortação a guardar-se cada um dos maus obreiros e a cultivar todos os frutos do Espírito. Então não é apenas se guardar da corrupção e do mal, mas tem que cultivar os frutos do Espírito. E como que cultiva os frutos do Espírito? Se cultiva através da palavra de Deus, da leitura da palavra, da comunhão com Deus, da oração, do ouvir a palavra, glória a Deus, da exortação da palavra. Se enquadrar na palavra de Deus é cultivar os frutos do Espírito Santo, estar
submisso àquilo que é de Deus, às ordens de Deus, e a guia, estar sob a guia do Espírito Santo. Então Paulo começa dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então aqui ele já está dizendo para a igreja, para pessoas que já obedeceram a Deus. E o convite está chegando a você, que ainda não fez o concerto com Deus, para que obedeça a palavra de Deus e se enquadre nela. Glória a Deus, aleluia. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então Paulo dizia aqui que para ele não era um aborrecimento estar repetindo as mesmas coisas e mandando, porque era para segurança daqueles que estavam lendo e ouvindo as suas cartas. Glória a Deus, as suas recomendações espirituais, porque Paulo falava pela inspiração de Deus, pelo Espírito Santo, e foi compilado as Escrituras, como anexado tudo, como um conjunto de livros, glória a Deus, que se formou a Bíblia, a palavra de Deus, que ficou para nós, para nos ensinar os preceitos de Deus, os preceitos da vida eterna. Glória a Deus. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Então aqui diz: guardai-vos da circuncisão, guardai-vos da tradição, cuidado com a tradição com que recebestes de vossos pais. Confira na palavra de Deus se é o reflexo da palavra, se representa aquilo que está neste livro. Do contrário, desperta em ti a curiosidade da palavra para ler, conferir a palavra. Não aceite as coisas da maneira que vem, porque o mundo está de uma certa maneira que muitos estão sendo engodados, estão sendo enganados. Então, tenha cuidado, que a sua vida é preciosa. Então não entregue, não deixa ela ser levada pelo vento, não deixa ela ser levada pelas correntezas das águas desta vida, deste mundo. Então conheça, busque a palavra de Deus, peça a misericórdia de Deus, a guia de Deus, para que Deus te mostre como que o Senhor quer que você faça para você viver em Cristo Jesus. Porque em nenhum outro nome há salvação, a não ser o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. O Senhor Jesus subiu ao alto, o Senhor Jesus ressuscitou, subiu aos céus, e Deus lhe deu todo o poder no céu e na terra. Está escrito na Bíblia, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Porque vindo Cristo Jesus, já não servimos a Deus mais segundo a carne, mas pelo Espírito de Deus. Dominamos a nossa carne e o Senhor veio anunciando a salvação, o amor, a paciência, a fé. Glória a Deus, anunciando que para entrarmos no céu, temos que crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer na palavra de Deus, acreditar que a palavra é de Deus. Se não acreditar, já está praticamente, não tem outra maneira de servir a Deus sem seguir os preceitos da palavra de Deus. Porque temos casos de famílias, pessoas honestas. O Senhor está escrito aqui em 10 de Atos dos Apóstolos. Cornélio, uma pessoa que fazia suas esmolas, um homem bom, um homem justo, mas que faltava para ele completar e sair para obedecer a palavra de Deus, faltava ser batizado. Era um homem justo, o Senhor lhe deu um sonho, um anjo apareceu para ele e ordenou que ele mandasse chamar a Pedro, que estava em Jope, e mostrou uma visão para ele. E ao mesmo tempo também Deus mostrava uma visão para Pedro, que viriam homens atrás dele, que era para ele acompanhar aqueles homens. Então, quando Pedro isto aconteceu, resumindo,
Pedro chegou lá na casa dele e ele quis se prostrar diante de Pedro, e Pedro disse, não faça tal coisa, porque somos homens como vocês. E anunciou e falou da salvação em Jesus Cristo, e eles pediram para ser batizado. E Pedro batizou esse homem, batizou toda a sua família, e todos que estavam ali na sua casa creram, porque ele convidou pessoas para receber a Pedro, o enviado de Deus, através de uma revelação. Então não tem pessoas no mundo que diga, eu sou bom, eu faço as minhas esmolas, eu não faço mal para ninguém, só faço bem, mas precisa do batismo. O Senhor Jesus deu ordem acerca do batismo. Ele disse, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, creia na palavra de Deus. Está escrito lá em 16 do Evangelho, segundo Marcos, a partir do versículo 15 em diante. Então, leia a palavra, dê atenção, vai congregar, ouvir a palavra de Deus, a pregação, ver o que Deus tem para falar contigo. Vai na igreja, congregue, busque servir a Deus enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia. Ainda que também podia confiar na carne. Agora Paulo vai explicar que, segundo que, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, mas na cabeça dele, ele estava sendo zeloso de Deus, porque segundo a religião e a fé que ele tinha, ele acreditava que perseguindo os cristãos estava fazendo um serviço a Deus. Por isso que ele diz aqui, segundo o zelo, achava que segundo a lei, segundo a tradição que ele vinha, ele estava agradando a Deus. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Então a igreja se formou ali em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era perseguidor da igreja, dos cristãos, daqueles que confiaram em Cristo e acreditaram. Paulo fazia parte dos perseguidores e achava que estava fazendo um serviço a Deus. Então, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível, se fosse falar. Mas ele deixou tudo isso, perdeu tudo isso, largou de todas essas coisas para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Glória a Deus. Então, tudo isso que ele acreditava segundo a sua tradição, segundo um homem sábio na lei, um estudioso que conhecia tudo sobre a lei, ele reputou como perda por Cristo, pela fé em Cristo. Jesus Cristo veio anunciando o amor, a fé, a salvação no seu nome, sem violência. Aquele que é cristão não pode pensar em violência, mesmo por questões religiosas. Vou atacar esse, que Deus não se agrada desse. Jamais, de maneira nenhuma. O Senhor Jesus veio para que todos tenham vida, todo aquele que crer na sua palavra, no evangelho da salvação. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Então, conscientemente, aquilo tudo já não servia mais para ele. Ele deixou tudo de lado, considerou como perda, como que não servia mais para nada, como esterco. Glória a Deus, aleluia, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Então busque a justiça que vem pela fé em Cristo. Houve uma mudança com a vinda de Cristo, com o advento do Senhor Jesus, da aparição dele. Só podemos chegar a Deus através dele.
Ele é a porta que ao céu conduz. Glória a Deus. Aleluia. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Então diz assim, ó, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Receba essa justiça, passa a ter fé e acreditar na palavra de Deus, e você terá a justiça de Deus em você pela fé. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Então nós somos feitos à semelhança da sua morte de Cristo. Como está escrito sobre o batismo, que somos sepultados com ele na sua morte, pelo símbolo do batismo, crendo em Deus, na palavra, sendo batizados, somos imergidos nas águas, somos sepultados nas águas, e dali ressurgimos uma nova criatura. Ali simboliza um novo nascimento que Jesus disse, que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ou seja, pela fé, sendo gerado pela palavra de Deus. Para nascer precisa ser gerado, e para ser gerado é gerado pela palavra, pela nossa mãe, a palavra de Deus, que nos gera de novo em Cristo Jesus. Aí somos sepultados o homem velho e pecador pela imersão no batismo, e renasce dali um novo homem, uma nova mulher, para servir a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Por isso que diz aqui, ó, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Você sendo batizado, você também ressurgiu, o símbolo da ressurreição de uma nova criatura, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, a futura, na segunda vinda de Cristo. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, então se converta a Deus e esqueça tudo que ficou para trás, glória a Deus, e avançando para as que estão diante de mim, para as futuras, para as promessas de Deus, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Então, buscando a Deus, o Senhor nos aperfeiçoa. Como diz aqui, vamos sendo lapidados a cada dia espiritualmente, até que vamos chegar à estatura de um varão perfeito, de um homem perfeito, de uma mulher perfeita diante de Deus, pela misericórdia e pelo poder de Deus. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, naquilo que o Senhor já nos chamou para a sua graça, para a sua palavra, vamos sentir o mesmo, pela mesma comunhão em Cristo Jesus, em Deus Pai, pela guia do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, porque opera em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor faz morada nos nossos corações, aleluia. Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. A mesma regra, a mesma doutrina de Cristo, e vamos sentir o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Então esta é a palavra de Deus, a exortação a guardar-se cada um dos maus obreiros e a cultivar todos os frutos do Espírito. Deus seja louvado, amém, glória a Deus.